Eu vou ler o texto mais uma vez para ficar gravado na nossa mente, no nosso coração, pois essa é a palavra do nosso Deus, viva, poderosa, edificante, transformadora. Então vamos ler. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Olha o que diz o texto. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se logo e se esqueceu como era. Muito interessante. Por isso é de suma importância o nosso conhecimento. O que vai fazer a diferença é a nossa prática. Por isso precisamos saber, entender qual fonte estamos alimentando. Quem está nos transmitindo a palavra, o ensinamento, o estudo, tem base bíblica ou terrena? Porque nós estamos vinculados, firmados nas sagradas letras, nas escrituras de Deus. O que o homem pensa, o que o homem quer, ou queria, ou imagina, não tem importância alguma diante da palavra de Deus, e já nos está escrita, nos revelada, para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado e para a nossa maior conquista aqui na terra e por vir a eternidade com Deus, ou então sem Ele. Por isso, a mesma palavra que serve para nos ensinar, também nos cobra. A mesma palavra que nos leva à salvação, à vida eterna, à comunhão com Deus, ela pode também nos condenar ao inferno e à sentença. Porque o inferno, o Hades, Guiena, Seol, é para os ímpios, os rebeldes, os preguiçosos, os céticos, os que não valorizam, que não têm temor de Deus. Por isso abrange todos os viventes, porque eu falo como os vivos, já morreu, já fez a sua escolha, ou está no Hades agora, ou está no paraíso. Mas isso aí é para outra mensagem. O foco agora é crucial. Por isso você crê nesta tarde. Feche seus olhos. Eu vou estar orando nesta tarde. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Deus bendito e amado e poderoso. Deus fiel e maravilhoso. Que nesta tarde te louvar, te exaltar e te engrandecer. Vem agora, Senhor, se manifesta sobre nós, nos dando a graça, compaixão, misericórdia, entendimento da tua santa e gloriosa palavra. Pai querido, julga nossas causas, tende compaixão, nos traga resposta. Usa-me nesta tarde como instrumento, como canal de bênção, como ferramenta. Fala através de mim para o teu povo e para mim mesmo, que também preciso ouvir a tua santa palavra. Pai querido, Deus amado, esteja conosco para todo sempre. Amém. Queridos, é muito sério esse texto. O livro de Tiago trata muito com a igreja todos os dias precisa do sacode, do despertamento, do avivamento, levar ela a compreender, enquanto estivermos na terra, temos que lutar, batalhar para o reino de Deus, cada um na sua. O que Deus confiou em você? O que Ele deu de você? Conduziu a igreja? Um cargo ministerial? Talentos? Ele vai cobrar. Lembra da parábola? Para um ele deu 5, para outro deu 3 e para outro deu 1. O que deu 1 teve medo, não se manifestou, não granjeou, escondeu o talento.
O outro que deu 3, ele trabalhou, granjeou e alcançou a vitória. E o de 5 também. Tem pessoas que é tanto de Deus e não faz nada. Tem pessoas que Deus está dando tanto ele, tanto talento, ousadia, intrepidez, coragem, ministério, dom de cantar, dons espirituais, e ele não está fazendo nada. Simplesmente focado no dinheiro, almejando o melhor desta terra. Usando textos bíblicos para fortalecer o seu pensamento, a sua intenção, o seu coração e distanciando do evangelho sagrado, que é a palavra de Deus. O foco principal é a salvação. O foco principal do sacrifício de Cristo é pagar nossa dívida, nos libertar do pecado, da condenação vindoura e nos garantir uma eternidade com Ele para aqueles que creem. 2 Crônica 15:7 fala: esforçai-vos, e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Não desanime, não pare, não pasme, continua caminhando, estamos chegando ao final. Nós não somos daqui, somos forasteiros, peregrinos ao caminho de uma terra prometida, não uma terra física, uma terra espiritual, gozo, alegria, total presença do Senhor, todos os dias, a eternidade toda, enquanto os outros povos estarão sofrendo no Hades, no inferno, na condenação, no lago de fogo, com o adversário, os seus anjos, porque distanciou, não valorizou, brincou, desfez, não viveu o que tinha que viver, por isso perderam. Mas nós estamos vivos, não podemos brincar, não aceitar as ofertas do adversário, mas batalhar, caminhar contra ele, pregando o evangelho genuíno, verdadeiro e fiel, o qual Cristo é o centro. Deus deu a Josué uma grande missão: conduzir o povo ao deserto, à terra prometida. Essa missão nos alcançou também, eu e você que é líder, que está na frente de uma obra do ministério, tem a vocação, tem o chamado. Temos que levar a humanidade à porta estreita, à presença do eterno e Salvador Jesus Cristo. Não há placa de uma igreja que tem erros, que tem falha, mas a Cristo, nosso verdadeiro Senhor e Salvador. Deus deu a missão a Josué, no capítulo 1, depois da morte de Moisés. Olha o que ele disse, versículo 2: Moisés, o meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, e o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, e dela não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Deu essa ordem a Josué e nos deu também, lá em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Essa ordem, esse mandato está no imperativo. Ele não quer desculpa, ele quer obediência. Pregadores, irmãos, obreiros da casa de Deus, membresia, nós temos uma missão. Não que isso é tudo, que a salvação é uma dádiva, mas temos que fazer a nossa parte.
comprometer com o evangelho, ajudar, fazer a obra, porque senão a gente pode ficar para trás por causa da negligência, da ignorância, da preguiça, da falta de interesse, da falta de amor. Podemos perder. Por que perder? Porque igual o talento, para um deu um, 3 para outro e 5 para o outro. Aquele que teve um, até o que ele tinha ou podia ter seria de outros, porque ele foi reprovado. Isso é Bíblia. Não tem como fugir da realidade. A igreja tem o papel de levar a humanidade aos pés de Cristo. Mostrar, ensinar, instruir o povo a servir a Deus de todo o coração, toda a sua alma, para garantir assim uma eternidade, qual já é nossa. Temos que só tomar posse. Mas vimos aí as pessoas vidradas nesse mundo, focadas nesse mundo, brigando por esse mundo, investindo nesse mundo, querendo alcançar tudo neste mundo e distanciando do nosso Criador. Isso é sério. O que Deus tem para nós é muito melhor. Não se compara a esta terra, qual o homem fica encantado, vidrado, envolvido o tempo todo, até procurando confusão, discórdia, problema por causa desta terra. A Bíblia nos fala que não vem do Senhor dos Exércitos, que o homem trabalhe para o fogo e se canse pela sua vaidade. Não devemos nós focar muito nesta terra, mas nas Escrituras, na palavra de Deus. O tempo está chegando, os sinais estão visíveis e patentes aos nossos olhos. Guerra, terremoto, fome, peste, avassaladora, cada dia mais pior ainda. Os sinais estão se cumprindo ao nosso derredor. É visível. O momento está chegando de Cristo buscar a igreja. Mas enquanto ele não vem, quantos partiram ontem, antes de ontem, vão partir hoje? Aí eu te pergunto, a maioria está sendo salvo ou sendo condenado? É algo muito sério de se preocupar. Porque baseado no texto sagrado em Mateus capítulo 7, versículo 13, os dois caminhos, as duas portas, a maioria está andando pela porta larga, buscando o seu próprio caminho, a sua destruição. A igreja tem que intervir, tem que pregar a palavra de Deus, que o Espírito Santo venha convencê-los. A igreja não pode parar, ficar vidrada nesta terra, fazendo campanhas e mais campanha, propósito, mais propósito para esta terra. Igual eu estava falando para o irmão, que está igual lidar com criança muitas das vezes. Estão perdendo o foco, a direção. Está muito preocupado com o interesse próprio. Aí que mora o perigo. Reúne as crianças e fala, quem quer pipoca? Eu. Quem quer bala? Quem quer balão, pirulito, algodão doce? Quem quer chocolate, bombom? As crianças ficam empolgadas ali, envolvidas ali, ó, vidrado ali no interesse deles. Aí, trazendo para os adultos hoje, igrejas, líderes, oferecendo tudo nesta vida, tudo do bem e do melhor. Quem quer carro? Eu. Quem quer iate? Quem quer mansão? Quem quer apartamento? Quem quer dinheiro no banco? Quem quer ficar rico? Todo mundo quer ficar igualzinho criança, vidrado com esta terra, porque quem tem dinheiro aqui tem poder, tem tudo, como do bem e do melhor. Mas e a salvação? A nossa prioridade não é aqui na terra, mas é no céu. O apóstolo Paulo escrevendo disse, a nossa pátria é no céu, de onde aguardamos o nosso Salvador Jesus Cristo. Temos que focar nisso. Sinais nos céus e na terra, que Cristo está voltando para buscar a tua igreja. Enquanto ficamos encantados com essa terra, com os prazeres dessa terra, com a luxúria, com o dinheiro, com a fartura, o inimigo tem atuado, levado pessoas à escravidão,
escraviza uns e outros com pacto satânico, com mentira, com engano, dando poder e sucesso para a pessoa ficar parada ali sem buscar a Deus, e a cada dia que passa, distanciando do Criador, distanciando do Salvador. Mas nessa tarde eu te digo, olha para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Não se empolgue com esta terra, não se iluda com os prazeres momentâneos, trajetórios, porque o melhor de Deus está por vir. Ele já veio nos garantir a salvação, agora nós teremos uma eternidade com Ele para todo sempre. O apóstolo Paulo, escrevendo a Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, ele é bem claro, categórico. Olha o que ele diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que amam. Tudo que você já viu ou imagina é muito mais, é muito melhor, é maravilhoso. Tem pessoas que têm visão do céu, eu já tive a minha, é um resplendor, é uma glória tão linda, mas ninguém consegue ver o Senhor. Só na glória, quando tivermos nossos corpos transformados por Ele. Mas é tanto esplendor, tanta glória, tanta majestade, que ficamos de boca aberta. Imagina como será. Mas para isso requer uma trajetória de obediência, de compromisso com a palavra de Deus. Escute isso, muito importante, ouvinte da palavra de Deus. A tua igreja, o teu ministério, o teu pastor, os teus líderes estão em comum acordo com a palavra de Deus? Estão pregando a palavra de Deus pura, verdadeira, genuína? Porque não adianta pregar o que acha, o que pensa, o que eu queria. O que vale é a palavra de Deus, viva, poderosa, inerrante, registrada, livro aos Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. Vamos comigo lá? Eu vou ler o texto. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. Preste atenção. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medula, é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Ela é viva, ela é poderosa, ela penetra do mais profundo. Deus sabe o que você quer, o que você pensa, o que você deseja, se é Ele ou não, se é viver essa terra do jeito que você quer. Fala em Deus por tradição, religiosidade, porque o outro diz, mas no fundo, as suas práticas te condena, te denuncia. Arrependa-te do teu pecado, volte para Cristo, volte ao primeiro amor, às Escrituras Sagradas. Olha o que fala o versículo 13: e não há criatura alguma encoberto diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com que temos que tratar ou prestar conta. Ninguém foge de Deus, ninguém esconde de Deus. Ele conhece o teu coração. Antes de você falar, Ele sabe que está reservado o teu coração, se tem mágoa, se tem maldade. Que é um conselho que fala em Provérbio: tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida. Quando fala coração, não é essa bomba que injeta sangue, não. É a nossa mente, é o que está na sua memória. Protege ela, guarda ela. Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 6, olha o que ele fala. Efésios capítulo 6, versículo 10, ele fala: no mais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados
e as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa é a missão da igreja, proteger a cabeça, o coração e tudo mais. Olha que Paulo fala aos Romanos no capítulo 12. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa mente tem que ser transformada, mudada, focada em Jesus. Ele é o centro. Cristo, a nossa única esperança. Não existe outra forma, outra maneira. Não despreza a única oportunidade que nós temos, amados irmãos, amada igreja. Você que tem parente, colegas, amigos, transmite para ele, dê para ele essa oportunidade. Faça a tua parte. Cumpre o teu ministério como evangelista, como servo de Deus, como pregador da palavra de Deus, que todos precisam fazer. Esse ID é para todos, nem todos vão pastorear, mas pregação, anunciar Cristo, que é a maior pregação que existe. Transmitir ao mundo caído, perverso, sanguinário, terrível, condenado à esperança. Cristo, a nossa única esperança. Ele veio pagar a nossa dívida. Ele riscou a cédula, nos deu liberdade para alcançar as mansões celestiais. O que impede a gente da vitória é o pecado. Precisamos remover, tirar o pecado da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela, para que todos subam e alcancem o favor do nosso Deus, uma eternidade com Ele, a terra prometida. Aleluia! O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, 23, ele fala: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dante cometido sobre a paciência de Deus. Já no capítulo 6, 23, olha o que ele fala: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso que o apóstolo Tiago diz: não ser ouvinte, mas praticante. Se eu ouço, gosto, não tomo posse, o que resolve? Eu não pratico. Pelo contrário, é pior para mim ainda. Experimentei, gostei, valorizei e não pratiquei. Faltou amor, faltou misericórdia, faltou amor ao próximo, porque eu comecei a tirar os olhos de Cristo, mas focar nessa terra, e é passageira. Por isso temos que ouvir, aprender e praticar, porque senão não adianta. É igual contemplar o teu rosto no espelho, daqui a pouco você esqueceu tudo, mas aquele que pratica a poderosa palavra de Deus alcançará
a maior das promessas, uma eternidade com nosso Senhor e Criador Jesus Cristo. Confiar no nosso Deus, que nos fez promessa de vida eterna, de comunhão, de paz. A paz a gente busca aqui mesmo na terra, vivendo a palavra de Deus, ajudando, pregando, orando. Israel está em guerra, conflito. Temos que orar para Israel, nação escolhida, povo de Deus. Israel precisa de oração. Está se cumprindo a palavra de Deus. Israel é a nação que Deus escolheu para referencial para nós. Vamos orar, vamos crer, caminhar dentro do propósito do nosso Deus. O salmista nos escreveu no Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Temos que ter certeza, garantia, temos um Deus no céu que trabalha para aqueles que nele esperam. Onde está a minha esperança? Onde está a tua esperança? No homem? É no político? É no presidente? Não, tem que ser no Senhor, porque tem poder de vida ou morte, bênção ou maldição. Ele nos coloca a escolha. Escolha Cristo, escolha viver com Ele, escolha estar com Ele, escolha Ele por toda a eternidade, queridos. Ficaria horas e horas pregando a palavra de Deus. Não falta mensagem, não falta azeite para isso. O que falta é pessoas para ouvir e ter tempo para dar crédito à palavra de Deus. O fim vem sobre os quatro cantos da terra, que fala Ezequiel 7, eu vou ler para vocês nessa tarde, para terminar essa mensagem. Acharam? Eu vou ler. Ezequiel 7, versículo 1. Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: o mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, é chegado, e o dia da turbação, e não da alegria sobre os montes. Isso aconteceu com Israel, porque Israel negligenciou. Israel não valorizou a Sagrada Escritura. Ele não deu valor aos profetas. Hoje, os profetas são aqueles que transmitem a palavra de Deus, de Mateus a Apocalipse, que realmente prega o evangelho genuíno, verdadeiro, não comprometido com bênçãos, porque a bênção é uma dádiva. O Senhor dá para quem Ele quiser, mas aquele que prega o evangelho do arrependimento, da renúncia, da cruz, do evangelho que faz o homem rever os seus conceitos e entender que está em pecado, que precisa melhorar. Aí sim é o evangelho da cruz, o sacrifício, o evangelho que prega que se não se arrepender terá uma condenação. Assim foi Jeremias, foi Isaías, Ezequiel e muitos outros profetas, João Batista, o apóstolo Paulo, Pedro, passou por esse processo de perseguição, mas não renunciou, não negou a palavra de Deus. Não podemos negar as escrituras. O fim vem sobre esta terra, e a maioria dos povos estão alegres, contemplando a beleza dessa terra e desprezando os mandamentos de Deus, se aliando, fazendo aliança com o mundo, porque é parente, porque é amigo, tem dinheiro, influência, mas assim distanciando do Criador. E nessa tarde eu te digo: arrependa-te,
que o tempo está chegando. Cristo virá buscar a tua igreja. Eis que cedo venho, meu galardão está comigo, para cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado que se lava sua vestidura no sangue do Cordeiro, para ter direito a entrar pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, idólatras, incrédulos e muitos outros. Igreja amada, desperta, acorda. Jesus está às portas, que tenha misericórdia de nós. Mateus 6:33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a presença dele. E outras coisas, como busca que deseja, vos serão acrescentadas, se for da vontade de Deus. Continua buscando a Deus. Ele sabe que precisamos o melhor para nós. O melhor de Deus está por vir, a eternidade com ele, que ele já veio e pagou a nossa dívida. O direito é nosso, basta tomarmos posse e ir até o final, que ele está à porta. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler o texto mais uma vez, para ficar gravado na nossa mente, no nosso coração, pois essa é a palavra do nosso Deus.